Conta-se a história de um missionário na África que estava viajando com um grupo, mas de repente o carro no qual eles estavam viajando deu prego. E após tentarem algumas vezes consertar o carro e sem conseguirem, sem saber o que era, o missionário decidiu então ir para a estrada e ali pedir ajuda para quem viesse passando. Alguns minutos se passaram, nem o carro ia por ali, mas de repente ele avistou um veículo vindo, se aproximando, e várias pessoas dentro daquele carro. Então ele se animou, o grupo que estava com ele se animou, alguém apareceu para ajudar. Então o missionário deu sinal com a mão para pedir ajuda. Porém, ao invés daquele grupo parar para ajudar, aquele grupo passou direto, como se não estivesse vendo aquele grupo em necessidade. O missionário ficou muito triste com aquilo, decepcionado, mas aí eles, como não tinham outro jeito, decidiram continuar tentando consertar o próprio carro. E graças a Deus, depois de algum tempo, foi exatamente isso que aconteceu. Eles descobriram qual era o problema e com a ajuda de Deus, eles conseguiram consertar o carro saiu do prego. Alguns quilômetros e alguns minutos depois, andando naquela estrada, imagina quem o grupo do missionário encontrou. Justamente aquele veículo cheio de pessoas, que não tinha parado para eles para ajudar. Agora era o outro grupo que estava com o carro no prego. Nesse momento, o motorista do carro no qual o missionário estava disse assim: eita, agora é o momento que nós vamos mostrar para eles que nós vamos pagar o mal que eles nos fizeram. O missionário, porém, sem prestar atenção no que aquele motorista falou, disse: não, pare o carro, nós vamos ajudar. E eles pararam o carro e ajudaram aqueles que não tinham ajudado a eles. Quando o serviço tinha terminado, o carro saiu, o motorista se aproximou do missionário e disse: agora eu vejo a diferença entre a minha religião e a sua religião. A minha religião ensina a pagar o mal com o mal, mas a sua religião ensina a pagar o mal com o bem. Irmãos, essa história que eu acabei de contar, que é uma história verídica, de fato aconteceu com um missionário na África, ela mostra duas atitudes diferentes que nós podemos ter em relação ao problema de outra pessoa. Nós vemos aqui, em primeiro lugar, a atitude errada, de não ligar, mas nós vemos também a atitude certa. E é sobre essas duas atitudes que eu gostaria que nós meditássemos na manhã deste domingo. Duas atitudes em relação aos problemas dos outros. Para isso eu quero convidar você a abrir a palavra de Deus no livro de Deuteronômio, capítulo de número 22. Deuteronômio, capítulo de número 22. Alguns domingos atrás, à noite, nós estávamos meditando em Deuteronômio e nós concluímos o capítulo 21. Hoje pela manhã nós vamos iniciar o capítulo 22. Apenas os versos de 1 a 4, meus irmãos. Esses 4 versículos eles vão falar, como eu disse, sobre duas atitudes. Na verdade, são duas situações envolvendo animais. Porém, não se engane, essas duas situações envolvendo animais vão nos ensinar lições além do que o texto está nos ensinando, ou o que o texto pretendia em relação ao que estava acontecendo. Primeiramente, o texto, a primeira situação da qual o texto fala é acerca de um animal perdido. Versos de 1 a 3, um animal perdido. Vamos ler o verso número 1, Deuteronômio 22, 1. Vendo extraviado o boi ou a ovelha de teu irmão, não te furtarás a eles, restituí-los-ás
sem falta a teu irmão. Vamos parar por aqui para a gente entender esse versículo. Quando ele diz, vendo extraviado o animal, extraviado significa desviado. Era muito comum, é muito comum, naquela época, e é comum ainda hoje, os animais se extraviarem, os animais se perderem, os animais se desviarem do seu dono, do grupo no qual ele estava. Então a primeira situação é a situação na qual um israelita vê um animal de outra pessoa perdido. E aí ele diz, não te furtarás. Preciso que nós entendamos, porque quando a gente escuta a palavra furtar, normalmente a gente pensa em roubar. Mas essa expressão, entenda, não te furtarás, ela não significa não se roube, ela significa não se omita. Entendeu? Não te furtes, ela significa não se esconda, não se esquive da situação. Então, furtar-se, nesse caso aqui, significa você não ligar, você fingir que não é com você. E quando nós meditamos sobre isso, irmãos, nós vemos que essa é uma das atitudes que nós podemos tomar em relação ao problema de alguém. Nós vemos alguém em dificuldade, qual é uma das atitudes que nós podemos tomar? É de nos furtarmos, ou seja, é de nos esquivarmos, é de nos omitirmos, é de pensar, não, isso aí não é problema meu, isso aí não tem nada a ver comigo. E se nós pararmos para pensar, essa é a atitude que mais fácil de se tomar, né? É a atitude mais fácil. Eu vejo alguém em necessidade, eu vejo alguém com problema, e aí a minha primeira tentação humana, é de eu não me importar com aquilo, é de eu achar que o problema não é meu, ou seja, é de me furtar aquela situação. Não se furtar, então, significa não se omitir, porque, como eu disse, é a atitude mais fácil, porém, é a atitude errada. Não é o que Deus espera de nós. O que é que Deus espera de nós? O versículo é bem claro. Vendo extraviado o boi ou a ovelha de teu irmão, não te furtarás a eles, ou seja, não te omitirás. Deus não quer que eu faça isso. O que Ele quer que eu faça? Restituí-los-ás sem falta a teu irmão. Então Deus não quer que eu pense que aquilo não é problema meu. Deus quer que, pelo contrário, eu procure devolver aquele animal ao seu dono. E aí ele diz, sem falta, ou seja, certamente, você não deve nem pensar em se omitir do problema do teu irmão. Você tem que tentar resolver de alguma forma. Você viu o animal dele perdido? Não pense que o problema não é seu, não. Vá até lá e procure devolver o animal perdido ao teu irmão. Irmãos, isso é impressionante, mas não é apenas em relação ao irmão que eu devo agir assim. Na verdade, a lei, lá em Êxodo 23:4, vai dizer que eu devo agir assim até se for com o meu inimigo. Vamos ler Êxodo 23:4. Segundo livro da Bíblia, capítulo 23, verso 4, diz assim: se encontrares desgarrado, é outra palavra para extraviado, se encontrares desgarrado o boi do teu inimigo, ou o seu jumento, o que eu devo fazer? Lhe reconduzirás, ainda que seja do meu inimigo. Irmãos, vamos aprender algo. A questão não é como os outros me tratam, a questão é como eu trato os outros. Aqui eu vejo que mesmo que alguém me trate como inimigo, eu devo tratar essa pessoa como irmão. Eu não posso controlar a ação e a reação dos outros contra mim. Eu não posso. Mas eu posso controlar a minha ação
e a minha reação como os outros. Como a Suiane estava pregando na casa de recuperação sexta-feira. Eu não posso controlar o que alguém vai fazer contra mim, mas eu posso controlar como é que eu vou reagir. Então essa questão do animal perdido, eu vejo, primeira coisa que eu não devo fazer, me omitir. Eu não devo me omitir. O que eu devo fazer? Vou procurar reconduzir o animal ao seu dono. Ainda que ele seja meu inimigo, ainda que ele seja meu inimigo. Como nós vimos no caso do missionário, eu vou pagar o mal com o bem. Então, a questão é a minha atitude. Mas aí vem a pergunta: pastor, e se o israelita encontrasse um animal e ele não soubesse de quem era? Ou se aquele animal fosse de uma pessoa que morava longe? Versículo 2 fala sobre isso. A palavra de Deus não deixa brecha. Olha o verso 2. Se teu irmão não for teu vizinho, ou tu o não conheceres, aí é meu. Não. Recolher-os-ás na tua casa, para que fiquem contigo, até que teu irmão os busque e tu lhes restituas. Eu acho que isso já aconteceu com praticamente todo mundo. Nós estamos andando na rua e de repente nós encontramos um objeto ou até mesmo uma quantia em dinheiro. A gente já se empolga, né? A gente já pensa: eita, como eu tenho sorte. Achado não é roubado. A gente já fica até alegre. Não roubei, eu achei. E aí já procura botar no bolso ali escondido para ninguém ver, senão vai dizer que é dele, né? Irmãos, os ditados populares às vezes refletem o ensino da palavra de Deus, mas em muitos casos os ditados populares são contrários do que Deus nos ensina. O ditado popular diz que achado não é roubado, mas a palavra de Deus diz o quê? Você encontrou o animal e a pessoa não é conhecida para você. Você leva para a sua casa, você cuida do animal até que o dono venha buscar. Então fica mais difícil ainda, porque agora já era difícil eu ir deixar na casa do meu irmão, ainda que fosse meu inimigo. Deus manda que eu vá. Agora ficou mais difícil ainda, porque eu vou ter que levar para minha casa, vou ter que colocar um espaço para ele, vou ter que alimentar. E o foco aqui não é eu ganhar o animal. O foco aqui é eu devolver o animal para o seu verdadeiro dono. Esse deve ser o foco aqui na palavra de Deus. Não é pensar em mim, irmãos. Não é o que eu vou ganhar com isso. Não. A questão não é o que eu vou ganhar. A questão é como eu vou devolver o animal do meu irmão. O verso 3 ele enfatiza isso. Deuteronômio 22:3 diz: assim também farás com o seu jumento, e assim farás com as suas vestes. O mesmo farás com toda coisa que se perder de teu irmão e tu achares, não te poderás furtar a ela. Então perceba que o foco dessa lei não são os animais apenas. É claro, é óbvio, né? A Luísa não está aqui, mas nós podemos dizer que a Bíblia nos ensina sim a cuidarmos dos animais, claro, em vários textos. Mas o foco aqui não é o animal em si, é isso que eu estou querendo dizer. Tanto é que esse versículo vai falar da veste, qualquer coisa que se perder do teu irmão. Então o foco aqui não é o animal em si, por mais que a Bíblia nos ensine a amar os animais e cuidar dos animais. Não estou falando que animal não tem valor, não. Pelo contrário, a Bíblia ensina que ele tem. Mas o que eu estou querendo dizer aqui é que o foco dessa lei não é o animal em si, é o dono dele. Porque isso vale para o animal, isso vale para a roupa. O verso 3 está falando que isso vale para qualquer objeto que pertença a ele.
Então a questão aqui é um princípio que está sendo ensinado muito importante. E eu vou já compartilhar com vocês que princípio é esse. Um dos princípios que esse texto nos ensina, ok? Mas antes vamos para a segunda situação. Primeira situação era um animal perdido. A segunda situação era um animal caído. Um animal cansado que caiu. Vamos ler o verso 4. Glória a Deus. Verso 4. Olha como a lei, irmãos, era benéfica. Olha como a lei se preocupava com os seres vivos. Verso 4. O jumento que é de teu irmão, não diz o jumento de teu irmão, né? O jumento que é de teu irmão, ou o seu boi, não verás caído no caminho, e a eles te furtarás. Sem falta o ajudarás a levantar. Glória a Deus. Sem falta o ajudarás a levantar. Como eu disse, a situação aqui é um pouco diferente. É parecida, mas é diferente. Na primeira situação era um animal perdido. O animal estava bem fisicamente, mas estava perdido. Já aqui na segunda situação é um animal caído. Os animais, eles eram usados principalmente para levar carga. E às vezes a carga era pesada demais. Ou então, na própria subida, o animal acabava não suportando, ele escorregava e ele acabava caindo. E o animal poderia morrer se ele não fosse levantado, porque ele sozinho não conseguia. Alguém tinha que ajudar. Então a situação aqui é diferente. Mas novamente, a ordem é que eu não me omita. Lembra, não te furtará significa não se omita. Você não vai se omitir dessa situação. Ajude o animal. Novamente, por quê? Só por causa do animal? É o primeiro motivo, é por causa do animal. Mas qual é a ênfase na lei? Não é o animal apenas, é o dono do animal. O jumento do teu irmão, ou o boi do teu irmão. Então está sempre enfatizando aqui o outro, pertence do outro, o problema do outro, a dificuldade do outro. Isso deve chamar a minha atenção. E assim como na situação anterior, isso também valia para um inimigo. Olha o verso seguinte lá de Êxodo. Nós lemos Êxodo 23 e 4. Olha Êxodo 23 e 5. Êxodo 23 e 5. Se vires prostrado debaixo da sua carga, estou lendo Êxodo 23 e 5. Se vires prostrado debaixo da sua carga o jumento daquele que te aborrece, a pessoa tem raiva de você, fala mal de você, tenta te prejudicar na empresa, né? Na sociedade, seja lá onde for. Aí eu estou vendo o animal dele prostrado debaixo da carga, não aguentou o animal do meu inimigo. O que eu devo fazer? Não o abandonarás, mas ajudá-lo-ás a erguer. Irmãos, eu achei muito interessante. Em Êxodo fala de não me omitir diante dos problemas do meu inimigo. Aqui em Deuteronômio fala em não me omitir diante dos problemas do meu irmão. São duas situações difíceis, mas o que eu acho interessante é que a Bíblia cita as duas. E por que ela fala em um momento do meu inimigo e em outro momento do meu irmão? Porque se nós não tivermos cuidado, isso aqui vale para mim. Às vezes, nós vamos nos concentrar em agir corretamente com o inimigo. Por quê? Porque nós estamos focados naquilo. Nós queremos fazer a diferença. Se o meu inimigo está me maltratando, então eu vou me concentrar para tratar bem o meu inimigo, né? Mas se nós não tivermos cuidado, nós vamos nos preocupar em fazer isso com o inimigo, mas não vamos atentar para fazer isso com quem está ao nosso lado. Às vezes quem está do nosso lado também está precisando de ajuda, mas nós só estamos focados no inimigo, de
fazer o bem ao inimigo. E às vezes somos indiferentes com quem está ao nosso lado, com o nosso irmão, com a nossa irmã, que não está fazendo mal. E por isso a gente esquece, a gente não liga, a gente abandona. Então são duas situações difíceis, diferentes, mas para as quais a Bíblia nos dá orientação. Então, irmãos, trazendo para os nossos dias, esses versos falam de um animal caído, mas poderia ser também um veículo no prego, ou poderia ser até a própria pessoa caída, né? Se a Bíblia se preocupa com o animal, que dirá com o ser humano? Então, aqui, como eu disse, não se aplica só a jumentos, a bois, irmãos. A lei está aqui nos ensinando acerca de levarmos as cargas uns dos outros. Às vezes alguém próximo a nós não está suportando uma carga, nesses dias mesmo, uma carga emocional, uma carga financeira, uma carga física, uma carga ministerial. Às vezes isso acontece dentro da igreja. Tem um líder que está com a carga que não está suportando, aí o outro está sentado, só assistindo, e ainda reclama, né? Ainda reclama de quem está se levantando para trabalhar. Irmãos, isso aqui o apóstolo Paulo vai falar sobre isso lá em Gálatas. Levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Olha o que a lei está falando, que eu devo levantar um animal que não suportou a carga. Que dirá o meu irmão ou a minha irmã que estão sobrecarregados? Glória a Deus, irmãos, que possamos ter cuidado em relação a isso, não apenas a animais, mas também a seres humanos. Que conclusões nós podemos tirar de tudo isso? Eu anotei aqui duas conclusões, e eu creio que uma está muito ligada à outra. Primeira conclusão que eu tiro aqui, muito importante: nós não pecamos apenas quando fazemos algo errado. Nós pecamos também quando deixamos de fazer algo certo. Não existe apenas o pecado de comissão, de cometer algo. A Bíblia também me ensina o pecado de omissão, que é quando eu deixo de fazer algo que eu vejo que é certo eu fazer. Porque às vezes nós pensamos assim: não, eu não fiz nada, não foi eu que causei esse problema, não, isso aí não é problema meu. Nós pensamos assim. Pois é, esse homem que via o animal do seu irmão desviado ou caído, também não tinha causado aquilo. Mesmo assim, a Bíblia ordenava que ele fizesse algo para resolver o problema do seu irmão. Deus aqui não está pedindo, se for possível, se você tiver tempo, se você tiver condições, não. A lei está dizendo: faça alguma coisa para ajudar o teu irmão. Então, pecado não é apenas aquilo que eu faço de errado, não. Pecado também é aquilo que eu deixo de fazer, que é certo, que eu sei que é certo. O Espírito Santo me cobra, e aí eu vejo, eu sei e eu não faço. Isso é confirmado em um versículo do Novo Testamento que se encontra lá em Tiago 4,17. Tiago 4,17 vai dizer que aquilo que eu sei que é o bem e eu não faço, nisso eu estou pecando. Olha o que o verso diz: portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, nisso está, é pecado também. Pecado não é só o que eu faço de errado. Vixe, fulano pecou. Pecado também é o que eu não faço de certo. Fulano pecou, mas eu passei por ele antes dele pecar, e eu não dei o recado que Deus mandou eu dar. Eu não falei com ele que Jesus o ama. Eu não apertei a mão dele, eu não dei a paz do Senhor. Ele pecou, porque ele fez o que era errado. Ele foi para o baile, foi para a droga, ele foi para o pecado. Mas eu também erro. Quando eu sei o que eu devo fazer
e eu não faço. Olha como é profundo, irmãos. A questão do pecado, olha como ela é profunda, né? E às vezes nós nos achamos bons. É porque nós não lemos a Bíblia. É porque nós não sabemos o que a Bíblia nos ensina acerca do pecado. Eu estava lembrando, na própria lei penal, fala sobre o crime de omissão. E é muito grave. Artigo 135 do Código Penal diz assim, deixar de prestar assistência, quando possível fazê-lo, sem risco pessoal, a criança abandonada ou extraviada, ou a pessoa inválida ou ferida, ao desamparo ou em grave e iminente perigo, ou não pedir, nesses casos, o socorro da autoridade pública, tem pena de atenção de 1 a 6 meses, ou multa. Ou seja, se eu tinha condições de ajudar alguém que estava precisando, e eu não fiz, nem liguei para ninguém, não liguei para a autoridade, se eu tinha condições de fazer algo e eu não fiz, isso vai trazer uma consequência. Assim como na lei de Deus, Deus não vai se agradar, a lei dos homens também, ela não vai favorecer quem é. Então essa é a primeira conclusão que eu tiro. O pecado não é apenas o que nós fazemos de errado, é também o que nós deixamos de fazer, que é certo. Ligado a essa primeira conclusão, a segunda, para a gente concluir, é a seguinte: o problema dos outros é meu também. O problema dos outros é meu problema também. Sabe aquele outro ditado popular que diz: cada um por si e Deus por todos? Pois é, a primeira parte desse ditado está errada. No mundo pode ser cada um por si, mas na família de Deus, o problema do meu irmão é meu problema também. Se eu estou sabendo, se eu conheço, eu tenho que fazer algo que tiver ao meu alcance para resolver aquela situação. Quem pensava dessa forma, cada um por si, eram os primeiros personagens de uma parábola que se tornou muito conhecida, que Jesus contou. Ela é intitulada de Parábola do Bom Samaritano. E ela é contada lá em Lucas capítulo 10, versos 25 a 37. Abre lá comigo. Vamos encerrar com essa leitura. Lucas 10, 25 em diante. Lucas 10, a partir do verso 25. Diz assim: E eis que certo homem, intérprete da lei, conhecedor, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova. E disse-lhe: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Ele queria merecer o céu. Verso 26, então Jesus lhe perguntou: que está escrito na lei, como interpretas? A isto ele respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Ele conhecia a lei, né? Ele era conhecedor. Resposta de Jesus, verso 28. Então Jesus lhe disse: respondeste corretamente, faze isto e viverás. Olha o legado que Jesus deu, como se Jesus dissesse: você conhece, agora vai e pratica aquilo que você sabe. Aí o homem não gostou da resposta de Jesus. Ele disse: ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: quem é o meu próximo? A quem eu devo amar? A quem eu devo fazer o bem? Porque o ser humano é assim. Ele quer colocar em caixas as pessoas. Caixa das pessoas que eu vou amar, caixa das pessoas que eu não sou obrigado a amar. Aí Jesus vai e responde a pergunta dele. Verso 30. Jesus prosseguiu dizendo: certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio a cair em mãos de salteadores, os quais, depois de tudo lhe roubarem e lhe causarem muitos ferimentos, retiraram-se, deixando sem-o.
Nós podemos comparar esse homem aqui ao animal, né? Desviado do caminho e caído, exausto, semi-morto. Verso 31. Casualmente descia um sacerdote, líder espiritual, por aquele mesmo caminho e vendo, qual foi a atitude dele? Passou de largo, ou seja, passou, foi longe. Usando a linguagem de Deuteronômio 22, ele se furtou, ele se omitiu, ele pensou, isso aí não tem nada a ver, não é problema meu. Verso 32, semelhantemente o levita descia por aquele lugar e vendo, também passou de lá. O sacerdote era o líder, o levita era o ajudante do líder. Eles dois desobedeceram. Deuteronômio 22. Mas o verso 33 diz que certo samaritano, que seguia o seu caminho, passou-lhe perto e vendo, compadeceu-se dele. Irmãos, agradar a Deus começa no coração. É sentindo que Deus quer que sintamos. E ele sentiu compaixão. Só que ele não apenas sentiu compaixão. Verso 34, chegando-se, pensou-lhe os ferimentos, aplicando-lhes óleo e vinho, e colocando sobre o seu próprio animal, levou-o para a hospedaria e tratou dele. No dia seguinte tirou 2 denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo, cuida deste homem, e se alguma coisa gastares a mais, eu te indenizarei quando voltar. Ele achou que o problema era dele. Aí Jesus pergunta, qual destes 3 te parece ter sido próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? Respondeu-lhe o intérprete da lei, o que usou de misericórdia para com ele. Então lhe disse, vai e procede tu de igual modo. Novamente, irmãos, eu comecei contando uma história e eu terminei contando uma história sobre 2 atitudes diferentes em relação aos problemas dos outros. Primeira atitude errada é eu achar que o problema não é meu, é eu me esquivar, é eu me omitir, é eu me furtar. Mas a segunda atitude é a atitude correta, é a atitude de eu ver o problema do meu irmão como o meu problema também, e o que eu puder fazer para ajudá-lo, eu vou fazer. E como isso está sendo necessário em todos os momentos da vida, mas talvez especialmente nessa época de pandemia, em que pessoas ao nosso redor estão sofrendo, o que nós podemos fazer para ajudá-las? Primeiro devemos nos compadecer no coração. Orar é muito importante. E o que eu posso fazer além disso? Então, como vimos, primeira parte do ditado, cada um por si, é antibíblico. Não existe esse negócio de cada um por si. Isso é errado. O problema dos outros é meu problema também. Porém, a segunda parte do ditado está correta. Deus realmente é por todos. Deus é o nosso exemplo maior. E a prova maior que Ele deu de que Ele é por todos nós, Deus é com os nossos problemas, é que Ele enviou Jesus Cristo para morrer pelos pecados que não eram dele. Jesus pegou o nosso problema, Jesus pegou o nosso pecado e colocou sobre si. Tomou a nossa carga para si. E Ele morreu para que nós pudéssemos viver. O missionário no início, ele só estava fazendo o que Jesus ensinou. E a pergunta é, e nós? Estamos fazendo o que Jesus fez? Estamos fazendo o que Jesus ensinou? Será que nesse momento o Espírito Santo está trazendo à tua mente pelo menos uma pessoa com a qual você se importou nos últimos dias e fez algo para resolver o problema dela? Ou talvez alguém a quem você não fez ainda, mas pode fazer daqui para frente? Ou talvez Deus está te preparando
para que quando você estiver chegando em casa, talvez você vai ver alguém na calçada e você vai lembrar, o problema dele é meu problema também. Que Deus nos ajude, que Deus mude o nosso coração, sejamos não apenas ouvintes, mas praticantes da palavra de Deus. Amém? Vamos orar? Senhor Deus e amado Pai, eu quero agradecer, Senhor, por este culto matinal, agradecer, Senhor, por todas as coisas, pelas orações, pelos louvores, Pai, pelos irmãos que estão aqui presentes para realizar o culto conosco e também aqueles que estão acompanhando, Senhor, nas redes sociais, seja agora ao vivo ou em outro momento posteriormente. Obrigado, Senhor, por esta lei tão justa e ao mesmo tempo tão amorosa, que é a lei do Senhor. Ajuda-nos a entender, Senhor, o propósito, o intuito dela e podermos viver aqui nesta terra de forma agradável a Ti. Nós já oramos agora, Senhor, pelas pessoas que estão aqui no entorno do templo, da igreja, e que estão sofrendo, Senhor, seja fisicamente, seja emocionalmente, seja espiritualmente. Pai, que o Senhor nos use para de alguma forma aliviar o sofrimento destas pessoas. Sei que os que estão nos hospitais, Senhor, para quem está faltando ar, para quem está faltando remédio, ó Pai, nós pedimos que o Senhor envie até eles. Aqueles que estão enlutados, Pai, porque perderam entes queridos, que o Senhor os conforte. Toma de conta deste dia, é o que eu peço e agradeço, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Que a graça do Senhor Jesus, que o amor do Pai e que a comunhão do Espírito Santo permaneçam e cresçam mais e mais na vida e na família de todos vós. Um ótimo dia a todos. Que Deus os abençoe.